Olá pessoal, a paz do Senhor, que Deus abençoe você que está aí do outro lado me vendo. Hoje eu trouxe uma palavra para o teu coração, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana, que tudo venha dar certo em nome de Jesus. E hoje eu trouxe a palavra, está em Atos, capítulo 24, versículo 5, que diz assim: Contamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo, e é o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Nós vemos aqui este homem que essa passagem fala é Paulo, quando ele está diante de Félix, né? Ali, né? Paulo, ele é confrontado e é dito essas coisas em relação a ele. Então aqui nós já vemos que há muito tempo há perseguição aos cristãos, à igreja e ao evangelho de Cristo. Nós vemos aqui no tempo de Paulo, né, em que ele é acusado de ser um homem que constantemente é perturbador, que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo. Por quê? Porque Paulo pregava a verdade. Paulo pregava os ensinamentos de Cristo Jesus. Paulo pregava o evangelho de Cristo. E isso perturbava os judeus de todo o mundo, né? Aqueles que nessa época, né, viviam a lei, viviam o Antigo Testamento. E então ele é dito que ele é o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Nós vemos aqui, queridos, que não é de hoje a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, contra o evangelho de Cristo. Mas o que eu aprendo é que Paulo, ele nunca desistiu de nada. Paulo nunca deixou de fazer nada para Deus por causa da perseguição, por causa do julgamento, por causa das pessoas, o que elas diziam em relação a ele, chamavam, né, Paulo de líder da seita, chamavam o evangelho de Cristo de seita, né, e que Paulo era o principal líder dela. E nós vemos que não é bem assim. Vemos Paulo pregar o evangelho de Cristo com sabedoria, com discernimento, um homem, né, que foi chamado por Deus, que na época em que Paulo foi chamado, ele era um perseguidor de cristão, mas quando ele se converteu e Jesus alcançou o coração dele, ele se tornou um pregador do evangelho, um homem cheio de sabedoria, mas que para as pessoas que ouviam, né, e que não concordavam com aquilo que ele pregava, o acusavam de perturbador, o acusavam, né, de fazer tumulto, né? Por quê? Porque Paulo ia contra aquilo que estava na moda na época, vamos dizer assim, né? Então Paulo nos deixa uma lição em que pode bater, pode denegrir, pode falar mal, pode julgar, nós continuamos caminhando mesmo assim. Nós continuamos crendo no Senhor, nós continuamos trabalhando, tendo fé, tendo esperança no nosso coração, independente dos levantes de Satanás, independente das críticas, independente de muitas vezes, queridos, que mais criticam são aqueles que não fazem nada. É os que mais criticam. Geralmente, aqueles que não estão fazendo nada na obra do Senhor é que criticam o que está fazendo. Como Paulo estava fazendo a obra do Senhor e era criticado por aqueles que diziam que não era a obra do Senhor. Então, queridos, não pare porque está havendo essa grande perseguição. Não pare porque estão batendo na igreja. Não pare porque estão batendo no evangelho. Continue porque Jesus está voltando. E nós que caminhamos com Jesus temos que ter frutos para entregar nas mãos dele. Pense e reflita sobre isso. Aprenda com Paulo que até o último momento da sua vida caminhou com o Senhor. Teve fé e esperança no seu coração e pregou o evangelho com ousadia. Amém? Que você possa ficar com essa palavra ao teu coração e não desista de nada,